Tá começando o Vida Comentada, o quadro do canal onde a gente comenta coisas da vida, seja das nossas ou das dos outros. E hoje vamos falar sobre série! Aê! Vamos falar sobre a série 3%, que estreou no dia 25 de novembro e é a primeira série brasileira produzida pela Netflix. 3% é uma série que é uma mistura de Black Mirror com Jogos Vorazes, só que não. 3% tem como pano de fundo um futuro distópico, mas ele trata assim de relações humanas e alguns dilemas morais que são bem interessantes. E aí é nisso que tem semelhanças com Black Mirror, né? Essa questão dos dilemas morais e das relações humanas. E o que acontece? No 3%, nesse futuro distópico, o mundo é dividido em dois, onde um lado é com escassez de recursos, enquanto o outro tem abundância de recursos. E os habitantes deste lado, como eles chamam do lado de cá, quando completam 20 anos, têm a possibilidade de passar por um processo que, se eles forem aprovados, se eles conseguirem passar por esse processo, eles vão poder viver do lado de lá, que é onde tem abundância. E nessa parte que tem a semelhança com os Jogos Vorazes, mas tem uma diferença, que aqui no 3% não é só ficar vivo, mas sim tem um objetivo maior, que é passar pro lado de lá. E só 3% das pessoas que fazem esse processo, que participam desse processo, passam pro lado de lá. Daí o nome é 3%, entendeu? 3%. Bom, e aí a gente gostaria então de pontuar algumas coisas sobre a série. Não fazer uma análise técnica, porque não somos profissionais. A gente não manja, né, querido? Mas a gente queria colocar a nossa percepção pessoal. E até que a gente veio de boa, sem spoiler, nada que você não leia na própria descrição da série no Netflix. Como nosso objetivo é fazer uma análise, é ponderar alguns pontos, é meio provável que surjam alguns spoilers ao longo do vídeo. Já vamos botar aqui, ó, spoiler alert, spoiler alert. Então só continue o vídeo se você já assistiu a série ou se você não se importa de saber uma coisinha ou outra ali antes de ter assistido. E também tem sempre a opção de pausar o vídeo e lá assistir. São só 8 episódios, depois você volta aqui e vê a nossa análise, ver se você concorda ou não. Para começar, eu acho importante a gente destacar alguns dilemas morais que a série trata, mas dentre eles gostaria de perguntar um só para vocês. Seria certo, seria correto, justo fazer um processo de seleção onde algumas pessoas, uma pequena parcela de pessoas, pudesse ter uma vida privilegiada? Se sim, quais os parâmetros que você utilizaria para selecionar essas pessoas? Bom, além dos questionamentos morais, a série traz algumas analogias que são muito interessantes. A primeira é essa, de que em um determinado momento da sua vida você vai ter que passar por provas que irão determinar o seu futuro. E aí eu acho que tem muitos elementos do vestibular, né? Claro que numa proporção mais exagerada. Também que eu acho que teria pessoas que matariam por uma vaga em medicina numa universidade pública, se preciso fosse, mas E assim como o vestibular, você começa a perceber que talvez aquela forma de selecionar as pessoas não seja a melhor opção para escolher os candidatos, né? Sim, você vê na série, chega um determinado ponto que você olha assim, pô, mas se é essa prova que tem que passar pra estar lá, eu não tô afim, tá ligado? Tipo, se essas pessoas que estão sendo aprovadas, valeu, falou, tô voltando pra casa, porque eu que não quero estar do lado de lá. Um paralelo que eu acho interessante que a série traz é esse de igualdade versus desigualdade, né? Porque, apesar de ser bem exagerado, diferente de como a gente vive, apesar da gente ter desigualdade, na série ou você vive de um lado totalmente fodido, ou você vive de um lado onde você tem as coisas, ou pelo menos dizem que tem as coisas. Mas é um paralelo interessante, assim, com a forma que a gente vive, com a desigualdade que a gente tem no mundo atual. E também mostra um grupo rebelde chamado A Causa, que tem como ideologia a luta pelo fim da desigualdade. Isso é um ponto que eu acho foda na série, porque mostra que o quanto uma ideologia pode cegar a pessoa, fazer com que ela enxergue só o que a ideologia quer que ela enxergue, só o que as pessoas querem que ela enxergue. E eu acho isso um tapa na cara das pessoas que ficam cegas hoje com ideologias políticas, sabe? E eu espero que alcancem isso na série. Outro paralelo interessante da série é a religião, né? Que mostra do lado de cá as pessoas adorando o casal fundador, que foi quem criou o lado de lá, o Mar Alto, que eles vão voltar pra buscar a gente, pra salvar e tudo mais. E foi uma analogia bem interessante. As pessoas não sabem nem como que é o lado de lá,
e nem que esse casal fundador tá vivo, porque pensa, tá no ano 104 do processo. Então esse casal fundador teria que ter, sei lá, pelo menos, sei lá, 130, 140 anos, sei lá. E como é que essas pessoas estariam vivas? Claro, a gente não sabe como que é a tal da medicina do lado de lá, vai que, né, eles alcançaram maior, né, longevidade, mas enfim, eles não sabem, não tem prova alguma, nem sabem se esse casal fundador tá vivo, mas eles ficam lá idolatrando aquilo, e nossa, o casal fundador vai voltar, tipo, os criadores daquilo vão voltar pra salvar eles. E é um paralelo, é uma analogia bem clara com a religião que eu achei bem interessante. Essa parte religiosa, ela é mostrada bem na hora que conta a história do personagem Fernando, né? Porque a série tem uma pegada de mostrar a história de cada personagem individualmente, né? Meio Orange is the New Black. Cada episódio vai falando mais de um, né? Exatamente. E isso é uma coisa interessante, porque quando mostra a história de cada um, assim, no desenrolar da história também, dos episódios, vai mostrando que as pessoas, elas são boas e são ruins. Ninguém é perfeito, tipo, todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. E isso é interessante, tipo, nenhum dos que estão lá, tipo, não tem a moral corrompida. É legal também que a série mostra que cada personagem tem habilidades diferentes que poderiam ser usadas pelo bem do grupo. Uma coisa que eu gostei da série é a linguagem. Assim, tem alguns diálogos que são completamente desnecessários, que são meio quadrados, tipo, não, isto não ocorrerá com vocês. São coisas que a gente não fala no dia a dia, mas graças a Deus tem palavrão. Não, mentira, não é graças a Deus tem palavrão. Eu duvido que Deus ia apoiar. Ia falar, graças a mim, essa série tem palavrão. Tipo... Ele falou, que porra é essa? Ainda bem. Não, é sério, porque ainda bem que usam uma linguagem coloquial, coisa que a gente fala no dia a dia. Porque tirando esses diálogos que são completamente sessão da tarde, não sessão da tarde. Sim, aventuras meio dublado, de tirar o fôlego. Tipo isso. Tirando esses diálogos, no geral, tem uma linguagem coloquial, tipo, e eu acho interessante isso. E atual também, né? Coisas que a gente fala hoje, que não sei o que as pessoas falam na rua, né? E isso diminui muito a impressão de algo, assim, não natural, né? Sim, porque um dos pontos, assim, baixos da série, na minha opinião, é que às vezes a atuação deixa um pouco a desejar, né? Assim, os personagens principais, aquele núcleo de personagens principais, eles são bons atores, né? Tem bastante gente conhecida, que já fez vários trabalhos, mas algumas outras pessoas da série não são tão bons assim, sabe? E às vezes fica aquela sensação de ser meio artificial, de ter sido decorado. Sim, eu acho que muito disso é por conta do idioma, né? Porque como é falado em português, a gente consegue perceber quando não é natural, né? Quando soa uma coisa meio... assim, sabe? Então fica... E talvez por isso, né? Que a gente consiga notar mais facilmente. E também eu penso que o Brasil não tá acostumado ainda a fazer série, né? Ainda tem... Série que requer uma dinâmica de atuação diferente, né? E talvez a gente perceba isso porque a gente tá acostumado com um determinado estilo de séries e o estilo brasileiro ele é meio diferente. Então talvez vocês fiquem meio tipo, mano... Mas dê uma chance, continue. E eu acho que uma das coisas legais da série também é a diversidade do elenco. Existem vários personagens negros na série e isso não deveria chamar a nossa atenção, mas a gente vive numa sociedade tão desigual, onde infelizmente algumas pessoas são mais favorecidas que a outra, que você encontrar um núcleo tão diversificado é uma coisa que chama a nossa atenção, né? Sim, e é um ponto foda porque assim, eles podiam desenhar a realidade que eles quisessem, porque se trata meio sci-fi, né? E o que acontece? Eles escolheram desenhar uma realidade onde não há desigualdade racial e olha... Foda, ponto foda pra eles. E agora uma opinião muito pessoal, sem nada técnico, é que eu sou louco dos enredos, né? Eu fico pensando, eu não gosto de pontas soltas, eu fico tentando imaginar, entender, ligar as coisas para que faça sentido. E uma coisa que eu acho que faltou na série, e nisso eles pecam um pouco, pelo menos pra mim, é a questão de ter uma identificação, digamos assim, porque é o seguinte, o pessoal tá do lado de cá, eles vão lá e participam de várias coisas, mas não mostra muito como é o lado de cá, entendeu? Então não cria muito assim, tipo... Sabe, assim, chega num lugar que numa prova eu já falaria assim, tipo, vai tomar no cu, velho, valeu, falou, eu não vou participar disso, vou voltar pra casa, tá ligado? É porque... Mas eu acho que não é essa a ideia da série. A ideia da série é mostrar essa sua única oportunidade de vida. Então talvez se mostrasse um pouco mais o quão ruim é o lado de cá, talvez criasse uma identificação maior com o personagem do tipo, nossa, ele tá lá por causa disso, vai, tô com você, eu faria o mesmo. Sim. E o mesmo acontece do lado de lá, porque te falam que é algo bom, não sei o que lá, mas não mostra absolutamente nada
nada de como é lá. Quer dizer, mostra um framezinho ali no final da temporada e só, né? As pessoas, na série mesmo fala que as pessoas que vão pro lado de lá não se comunicam com as que estão do lado de cá. Então pensa comigo, não existe almoço grátis, né? Você se arriscaria, assim, a sua vida inteira por provas, que sei lá, você pode morrer e tudo mais, pra ir pra um lugar que você nem sabe como que é? Então não faz muito sentido isso pra mim, sabe? Tipo, eu não faria. Apesar de que eu acho que isso é um trunfo, pode ser uma carta na manga pra eles, sabe? E como eles não mostraram nada, eles podem chegar na série, se tiver uma segunda temporada, e surpreender todo mundo com uma outra realidade. Por exemplo, o que eu pensaria, tá? Que as pessoas estão selecionando outras pra serem escravas lá, porque tipo, se é tão bom assim, por que você não me mostra como que é lá? Isso parece muito com o céu das religiões, né? Tipo, a pessoa não sabe nem como que é, nem se existe, mas ela quer ir pra lá. Eu acho que é mais ou menos isso aqui, é uma analogia ao inverso, né? Porque pra ir pro céu você precisa ser uma pessoa boa, e pra ir pro tal do mar alto, você tem que ser o mais filho da puta possível. Mar alto é um nome ruim, né, gente? Meu Deus do céu! Quem foi que inventou mar alto? O negócio fica onde? Fica em alto mar. Pô, já sei, vamos chamar de mar alto. Parece a gente criando nome pro canal, né? Parece mesmo. Ô Netflix, contrata nós aí, meu. Mas pra resumir tudo, vale a pena assistir a série? Vale. Não. É uma série boa? É. Você deve assistir a série? Deve. Deve, sabe por quê? Não só por ter elementos bons, assim, legais da série, mas também por ser a primeira série brasileira produzida pelo Netflix, o que abre muitas portas. Então é interessante, sei lá, assistir, você dá lá uma boa avaliação lá, porque mesmo que você não goste da série agora, com mais investimento do Netflix, pode ser que crie outra série que você goste. Independente de assistir a série ou não, deixa pra gente aqui nos comentários, se você fosse selecionar pessoas para fazer parte de uma sociedade, quais testes você realizaria? Quais parâmetros você acharia interessante avaliar para saber se essa pessoa é apta ou não para viver na sua sociedade? Se você gostou desse vídeo, meus amores, não esqueçam de deixar o like, compartilhar com aquele amigo que também já assistiu 3%, ou que não assistiu, que gosta de Netflix. Exatamente. Se você não assistiu o nosso último vídeo de terça-feira, ele vai aparecer aqui na tela para que você possa assistir. E a gente se vê terça-feira. Um beijo! Até o próximo vídeo. Tchau!